She, a chave do entendimento da psicologia feminina, de Robert Johnson. Capítulo 3, Eros. Para destruir Psique, como gostaria de fazê-lo, Afrodite pede ajuda a seu filho, Eros, o deus do amor. Eros, amor, Cupido, são os vários nomes dados ao deus do amor. Já que Cupido foi reduzido às ilustrações dos cartões do Dia dos Namorados e Amor foi despojado da sua dignidade, vamos usar o nome de Eros para esse nobre deus. Eros leva a tiracolo a aljava com suas flechas e põe a perder todos do Olimpo. Nem os deuses escapam do seu poder, até mesmo Zeus, pois essas flechas podem levar à confusão as mais altas hierarquias. Não obstante, é dominado pela mãe, que lhe ordena inflamar de amor o coração de Psique pelo monstro hediondo que viria a reclamá-la, para assim acabar de vez com o desafio que a jovem representava para ela. Uma das características de Afrodite é ser constantemente regressiva, é querer as coisas exatamente como estavam antes. Ela quer que a evolução caminhe para trás. É a própria voz da tradição. Ironicamente, é exatamente essa tendência que impulsiona a nossa história para sua real evolução. Podemos analisar Eros sob vários pontos de vista, como o homem exterior, o marido ou o homem em qualquer relacionamento, como o homem interior, ou seja, o ânimos da mulher, a sua masculinidade interior. Ou também podemos vê-lo como o princípio da união e harmonia, que é o clímax da nossa história. Eros não é apenas a sensualidade, bastando lembrar que suas flechas têm por alvo o coração, não os genitais. No decorrer do mito, abordaremos esses aspectos de Eros. O casamento da morte. Eros obedece às ordens da mãe, mas ao bater os olhos em Psique, acidentalmente espeta o dedo em uma de suas flechas. No mesmo instante, apaixona-se perdidamente por ela e decide torná-la sua esposa. Pede ao vento oeste, seu amigo, que a carregue suavemente montanha abaixo até o Vale do Paraíso. E Psique, que esperava a morte, agora se vê, ao invés, no paraíso da terra. Não faz qualquer pergunta a Eros, inebriada que está com sua inesperada boa sorte. Ao ver-se pousando numa sala de alabastro, com música e servos, é claro que ela não faz perguntas, pois já fora suficiente haver sido salva da morte. Não quer nem precisa de nenhuma explicação por hora. Apesar de belos, Eros vem a ser a morte para Psique. Todo marido é a morte para sua esposa, porque representa a destruição da donzela que ela ainda é e a impele na direção da maturidade como mulher. É paradoxal, mas podemos sentir ao mesmo tempo gratidão e ressentimento em relação a quem nos força a palmilhar nosso próprio caminho de crescimento. O oráculo tinha razão, pois o homem é a morte para a mulher, no sentido arquetípico. Ao perceber um olhar angustiado no rosto de sua mulher, é hora de o marido ser suave e cauteloso. Talvez ela esteja acordando para o fato de estar morrendo um pouco como donzela. Ele facilitaria muito as coisas para ela, sendo gentil e compreensivo. Raramente o homem entende que o casamento é morte e ressurreição para a mulher. É que o homem não tem o mesmo parâmetro em sua vida, pois falta-lhe no casamento a característica sacrificial que este tem para a mulher. Um dia, a esposa poderá olhar seu marido com pavor ao dar-se conta de que está subjugada ao casamento, enquanto ele não. E muito mais subjugada se houver filhos. Poderá ressentir-se, mas deixar de passar por esse sentimento talvez seja algo pior que a morte. Existem muitas mulheres de 50 anos que nunca estiveram na montanha da morte, apesar de já serem avós. Isso não significa que o frescor virginal esteja fora do alcance nessa idade.
Por outro lado, existem garotinhas de 16 anos que passaram pela experiência da montanha, sobreviveram a ela e mostram no olhar uma desconcertante sabedoria. Essas coisas acontecem independentemente de idade. Conheci uma menina de 16 anos que teve um bebê fora de hora e recolheu-se para tê-lo em privacidade. Uma vez nascido, deu-o em adoção, sem ao menos haver olhado para ele. Voltou como se nada tivesse acontecido, ou seja, passou em branco pela experiência da Montanha da Morte. Depois de muitos anos, veio a casar-se, e se alguém pudesse ser adjetivada de virginal, esse alguém era ela. Psicologicamente não fora atingida, ainda que tivesse dado à luz um filho. Eros extermina a ingenuidade e a inocência pueril da mulher, o que pode dar-se em qualquer época da vida, não exatamente por ocasião do matrimônio. Muitas garotas passam por essa experiência muito cedo na vida, o que é doído. Em contrapartida, outras jamais chegam a experimentá-la. A experiência do casamento é diferente para o homem e para a mulher. Ele vê acrescentado algo à sua estatura, seu mundo torna-se mais forte, escala um degrau, portanto, em estrutura e posição. E geralmente não entende que está matando o psique dentro da sua esposa. No entanto, é algo que ele deve mesmo fazer. Se ela se comporta de maneira estranha, ou se acontece alguma coisa irremediavelmente errada, ou ainda se houver muitas lágrimas, dificilmente ele vai compreender que a experiência de ambos é muito diferente. A mulher também consegue uma nova estatura em seu casamento, mas não antes de haver passado pela experiência da Montanha da Morte. O Jardim do Paraíso. Psique vê-se num paraíso magnificente. Tem tudo que alguém possa desejar. Seu marido Deus, Eros, vai ter com ela todas as noites, mas faz-lhe algumas restrições. Arranca-lhe a promessa de que nunca vai olhá-lo, nem fazer perguntas sobre seus atos. Ela poderia ter qualquer coisa que quisesse, viveria em seu paraíso, desde que não o olhasse e nem tentasse saber quem ele era. Psique concorda, sem discutir, afinal, quer ser sua esposa e fazer tudo o que ele desejar. Quase todos os homens querem exatamente isso da sua esposa. Se ela não fizer questão da consciência e proceder em tudo ao jeito dele, reinará na casa uma paz perfeita. Ele quer, na verdade, manter o velho sistema patriarcal do casamento, em que o homem tem o poder de decisão sobre todos os assuntos importantes, e a mulher diz amém e a harmonia reina. A maioria dos homens acalenta a esperança de que as coisas acontecem dessa forma, e por algum tempo realmente existe a possibilidade de que o casamento assim seja. São esses os ecos de uma estrutura patriarcal primitiva, quando a mulher era subjugada pelo homem. Ainda existem alguns resquícios desse mundo patriarcal em nossos costumes, como, por exemplo, a mulher carregar o sobrenome do marido. Eros insiste em que ela não lhe faça perguntas nem o veja. São essas as condições do casamento patriarcal. Como Psique concorda, vivem no paraíso. Todo Eros imaturo é um fazedor de paraísos. É típico do adolescente arrebatar uma jovem, prometendo-lhe a felicidade para todo sempre. Eis o Eros ao nível secreto. Ele quer ser seu próprio paraíso, mas não aceita nem a responsabilidade, nem o relacionamento consciente. Há uma pitada disso tudo em todo o homem. A necessidade de evolução e crescimento. No mito, a maior parte do crescimento advém do elemento feminino, seja da ânima ou da mulher, que representa experiências terríveis para o homem. Ele simplesmente quer ficar no paraíso. Observe os enamorados enquanto estão construindo o paraíso. Tanto a conversa quanto o vocabulário pertencem um ao outro, ao mundo paradisíaco. É uma pré-estreia do paraíso que será alcançado muito tempo depois e com bastante trabalho. Ninguém pode criticar tal pré-estreia, mas um espectador já sabe, à primeira vista, que o paraíso não é nem estável nem duradouro. Todos os paraísos são suspeitos, não funcionam muito bem. É a criancice de Eros,
o puer eternos, que necessita deles. Há alguma coisa no inconsciente do homem que o leva a desejar um acordo com sua mulher para que ela não o questione. Frequentemente, o desejo do marido no casamento é que ela deve estar em casa, esperando até que ele chegue e de modo algum deverá ser-lhe um estorvo. Ele quer sentir-se livre para esquecê-lo quando quiser, focalizar sua atenção em qualquer outro assunto. É grande o choque da mulher quando descobre tal postura no seu homem. O casamento é uma total entrega para a mulher, o que não acontece com o homem. Recordo-me de uma senhora que me contou haver chorado por dias quando descobriu que seu casamento era apenas um aspecto na vida do seu marido, enquanto para ela era o evento primordial da sua vida. Descobrir em seu marido a natureza do Eros fazedor de paraísos. Paraíso perdido. Todo paraíso tem sua queda. Todos têm sua serpente que traz o oposto da paz e da tranquilidade ao jardim do Éden. E logo a serpente também aparece no paraíso de Psique, na forma de suas irmãs, que estiveram lamentando sua perda, se bem que lá sem muita convicção. Souberam que Psique estava vivendo num jardim paradisíaco, que tinha por marido um deus. A inveja delas não conhecia limites. Vão até o penhasco onde a jovem fora acorrentada e chamam por ela, que está lá embaixo, no jardim, para saber como está passando e também para desejar-lhe seus melhores votos. Psique, candidamente, conta tudo a Eros, que a adverte várias vezes sobre o perigo que ela estava correndo. Diz-lhe que se ela desse ouvido à curiosidade de suas irmãs, poderia acontecer-lhe um verdadeiro desastre. Ou seja, Psique deveria continuar a manter-se submissa e obediente. Também lhe diz que se continuasse sem fazer-lhe perguntas, a criança que trazia no ventre seria um varão, um deus imortal. Se, porém, quebrasse seus votos, nasceria uma menina que não passaria nunca de uma mortal comum. E para coroar ele, Eros, a abandonaria. Psique ouve-o atentamente e resolve não perguntar-lhe nada. Mas suas irmãs voltam e finalmente a jovem consegue dele permissão para que as moças a visitem. Então elas são carregadas por uma rajada do vento oeste do penhasco e colocadas sãs e salvas no adorável jardim. Ficam encantadas com tudo o que vem e são tratadas com toda a deferência. Claro que se remoem de inveja e ciúme por tudo que acontece à irmã caçula. Submetem-na a uma saraivada de perguntas e Psique, na sua ingenuidade, retrata seu marido através de sua própria fantasia, pois jamais havia posto os olhos nele. Dá pilhas de presentes finíssimos às irmãs e as manda de volta para casa. Eros não se cansa de preveni-la, mas apesar de tudo as irmãs voltam. Dessa vez, esquecida do que lhes havia dito antes a respeito do marido, conta-lhes outras fantasias. Uma vez em casa, as duas discutem esses pontos controvertidos e tecem um plano diabólico. Na terceira visita, dizem à coitada que ela estava mesmo era casada com uma serpente, uma criatura asquerosa que tinha planos para devorá-la e ao recém-nascido. Mas também, como eram tão caridosas, haviam preparado um plano para salvar a pobrezinha da irmã desse tenebroso destino. Aconselham-na a tomar de uma lâmpada, escondê-la sob uma redoma e deixá-la à mão em sua cabeceira. Deveria também armar-se da faca mais afiada que pudesse encontrar e colocá-la a seu lado na cama. Assim, no meio da noite, quando seu marido estivesse dormindo pesadamente, ela o exporia à lâmpada para ver, pela primeira vez, aquela repugnante criatura e poder então cortar-lhe a cabeça. Psique cai na trama delas e prepara-se para desmascarar tão terrível marido. Eros vai para a cama à noite e adormece ao lado da jovem. Ela então levanta-se,
Retira a redoma, empunha a faca, debruça-se sobre o marido e olha-o pela primeira vez. Para sua surpresa e deslumbramento, mas cheia de sentimento de culpa, descobre o Deus do amor, a mais bela criatura de todo o Olimpo. Vê-se presa do terror, tremendo dos pés à cabeça, e chega a pensar em matar-se pelo erro cometido. Desajeitada, derruba a faca e, no afã de pegá-la acidentalmente, espeta o dedo em uma das flechas de Eros e apaixona-se perdidamente pelo marido, que acabara de ver pela primeira vez. Afasta a lâmpada bruscamente e uma gota de óleo quente cai no ombro direito de Eros, que acorda com a dor. Dá-se conta do que sucedera e, como é dotado de asas, voa para bem longe. A infeliz Psique agarra-se a ele e é levada por tempo suficiente para sair do jardim paradisíaco, mas não aguenta muito mais e cai em terra exaurida e desolada. Eros pousa perto dela, acusa-a de lhe haver desobedecido e quebrado a promessa feita. E agora, como já havia sido avisada, a criança por nascer seria menina, e ainda por cima mortal. Ela também seria punida com seu afastamento. Ato contínuo, voa para longe, para sua mãe, Afrodite. O drama moderno. Eis um drama encenado e reencenado à exaustão em muitos casamentos. Que nos está dizendo essa linguagem arcaica, poética e mítica a respeito da mulher e seu relacionamento com o homem, tanto interior quanto exterior? As irmãs são aquelas vozes rabugentas que resmungam sem parar dentro de cada um, executando a dupla tarefa de destruir o velho e trazer a consciência do novo. Os mexericos são o cenário ideal para as irmãs tecerem suas tramas destrutivas. Elas estão sempre levando a cabo seu duplo dever, desafiar o velho mundo patriarcal e obrigar todos a se conscientizarem, o que, aliás, poderá custar muito mais do que elas poderiam imaginar. Estamos sujeitos a pagar o preço que Prometeu pagou para obter a consciência que tão corajosamente exigimos. As irmãs perguntadoras constituem um aspecto aterrador, pois apesar de serem os arautos da consciência, também representam um estágio de evolução perigoso, porque se nele permanecer, a mulher tornar-se-á destrutiva para o resto da vida. Destruirá tudo aquilo que o homem tentar construir. Mas ela também poderá ficar acorrentada à montanha da morte por toda a vida, e a imagem que terá do homem será distorcida, passando a vê-lo sempre como terrível portador de catástrofes. A mulher está sujeita a passar pelas mais desnorteantes experiências no seu relacionamento com o parceiro. Ele tanto é o Deus quanto a morte no penhasco. É aquele desconhecido do paraíso, mas também o empecilho, quando ela exige consciência. E, finalmente, é o Deus do amor que a espera no ápice do Olimpo, quando ela se torna uma deusa. Tudo isso é simplesmente muito complicado para o homem. Não é à toa que, quando chega em casa, dá uma paradinha antes de entrar para decidir que papel vai ter que desempenhar. Acrescente-se a tudo isso seus próprios envolvimentos com sua ânima e teremos uma história bem complexa, mas também muito linda. As irmãs representam a demanda para um estágio evolutivo que vem por uma fonte inesperada. Elas podem muito bem ser a sombra de Psique. Jung descreve os elementos sombra de uma personalidade como aquilo que foi reprimido, ou ainda facetas não vividas dentro da potencialidade global de um indivíduo. Seja por não receberem a devida atenção, seja por não serem devidamente trabalhados, esses elementos permanecem arcaicos ou tornam-se escuros e ameaçadores. Essas potencialidades, que podem ser canalizadas para o bem ou para o mal, apesar das reprimidas, ficam no inconsciente, armazenando energia.
até que finalmente irrompem arbitrariamente em nossa vida consciente, da mesma forma que as irmãs de psique surgiram em sua vida num momento crítico. Se conscientemente só nos virmos como criaturas puras, adoráveis e gentis, como fez Psique, então estaremos subestimando nosso lado escuro, que acabará por emergir e impulsionar-nos para fora desse estado de autossatisfação, desse paraíso ingênuo, na direção de novos descobrimentos sobre a nossa verdadeira natureza. Jung disse também que a necessidade de expandir a consciência muitas vezes parte da sombra. Assim, as irmãs, essas facetas pouco agradáveis e imperfeitas de psique, servem-lhe muito bem.